Daniel Portela, médico pediatra. Vou trazer aqui um artigo científico que eu li recentemente e eu acho que ele é ilustrativo. É um artigo bem recente, de 2023, publicado nas revistas de Ciências e Saúde Coletiva, né, da Patrícia Becker e alguns colaboradores. Ele tem como tema a introdução precoce de suco. O que isso pode influenciar no futuro de crianças ainda na idade pré-escolar, ou seja, ali antes dos 6 anos de idade, até uns 6 anos de idade. É um estudo longitudinal, um estudo que as crianças foram acompanhadas desde os 6 meses aí, de idade até completar essa idade aí de 3 até 6 anos. Essas crianças foram visitadas, aplicados questionários, então é um estudo robusto, um estudo longitudinal, né? Permite uma inferência, uma análise desses fatores boa, então um estudo de peso no meio científico, e é um estudo brasileiro, tá? E qual é a consequência, então, debatida aqui neste estudo? Então, vou tentar trazer um debate um pouco até científico, mais até do que o habitual que eu faço aqui, porque esse tema já foi trazido aqui e eu percebo que muitas famílias é como se não acreditassem, né? É como se a gente fala as coisas e fica um pouco assim, mas eu bebi suco, a gente deu suco para outro filho e eu não vejo mal, né? Não morreu, tomou e não morreu. Bem, gente, o que esse estudo mostra, e assim como outros estudos, não é único, que você oferecer sucos à criança muito cedo, e o cedo aqui, nesse estudo, ele é analisado como antes de 5 meses de idade, mas há outros estudos que mostram outros pontos de corte, antes dos 6 meses, ou depois dos 6 meses, né? Na introdução alimentar, essa criança tomar suco ainda no primeiro ano de vida. O fato é que esse precoce, em algumas literaturas, ele é visto mais antes do primeiro ano de vida. Uma criança que toma suco muito cedo, e quanto mais cedo, aparentemente pior, piores hábitos de vida ela tem nessa primeira infância e na idade pré-escolar, entre 3 e 6 anos de idade. Nesse estudo, por exemplo, as crianças tiveram um risco muito maior, 2 vezes quase maior, de consumir suco artificial, nessa idade posterior, de 3 a 6 anos. E também biscoito recheado, outros alimentos industrializados. Então parece que crianças que recebem suco muito cedo na sua alimentação têm uma formatação, parece que vão construindo hábitos ruins, inadequados, desde cedo. E esses hábitos vão ficar lá na frente. Ou seja, se você der suco agora no seu filho, se você não se preocupar com a alimentação do seu filho agora, é bem possível, matematicamente, como esse estudo mostra aqui, até um risco às vezes de 2 vezes mais a probabilidade do seu filho estar consumindo alimentos açucarados, industrializados, no longo prazo, 3, 6 anos depois. E isso é claro que não é uma simples variável genética, seu filho não gosta mais de suco, ou não é porque na sua família todo mundo é gordinho, que às vezes eu ouço isso também, é porque os hábitos compartilhados nessa família, na minha opinião, esse estudo não chega a discutir isso, mas eu já publiquei artigo de hábitos alimentares, de sobrepeso, obesidade infantil, meu mestrado foi com isso, e na minha opinião, na época que eu estudava bastante isso, eu comecei a perceber que o chamado conceito de ambiente nutricional, que é onde essa criança vive, o que as pessoas da família comem, como elas se alimentam, como essa família ensina essa criança a comer. Isso é muito importante, gente. Isso é muito pesado na determinação de como essa criança vai ser no futuro, se ela vai ter bons hábitos ou não. E aí, esses bons hábitos, a gente já sabe o que significa, gente? Se nos 6 anos ela está consumindo suco artificial, de caixinha, biscoitos recheados, aos 15 anos ela está sobrepeso, obesidade, apesar desse artigo aqui, a gente ter questionado a associação com sobrepeso e obesidade, outros artigos mostram a associação de consumo precoce de suco
e sobrepeso, obesidade. Ou seja, seu filho vai ter problemas com excesso de peso, e o excesso de peso está associado a uma dúzia de doenças: diabetes, hipertensão, distúrbios metabólicos, inflamação, câncer, várias doenças. Vai ter problemas psicológicos, autoestima e várias questões associadas ao sobrepeso e obesidade que a gente não pode romantizar. Tá? Então, gente, ao pensar, né, em oferecer suco ao seu filho, o resumo, né, desse vídeo, pense 2, 3 vezes. Como eu costumo dizer no consultório, a minha orientação é: não dê. No primeiro ano de vida, não dê suco. Entre 1 e 2 anos de idade, faça o suco como um evento social bem esporádico. Assim, a criança vai tomar suco hoje porque foi numa festinha de aniversário de uma família, enfim, foi um momento com a família, eventualmente. Porque é muito fácil perceber isso na prática, agora muito fora de artigo científico. Eu já saí com crianças conhecidas e vejo crianças que só comem com suco, crianças que deixam de comer, se alimentam um pouco porque enche a barriga de suco. Né? O hábito de ingestão de líquidos açucarados não só aumenta essa oferta de açúcares, a criança que consome mais carboidratos simples, mas é muito evidente que essas crianças elas têm uma saciedade com o enchimento do estômago. Elas precisam encher o estômago para se sentir saciadas. Futuramente, essas crianças, na minha hipótese, e alguns estudos mostram essa associação com sobrepeso e obesidade, mas na minha hipótese, esse consumo precoce de suco também está associado com hábitos compulsivos, com adultos que vão ter que consumir mais alimentos, encher a barriga, né? Adulto que tem que comer mais para se sentir saciado. São aqueles futuros adultos que vão ter que fazer essas dietas milagrosas, tem muita dificuldade de brigar com o peso a vida inteira, e aí lá na frente, com 40, 50 anos, começar a ter as consequências graves do sobrepeso, da obesidade, dessa alimentação inadequada, e aí vai ter as consequências de ter que mudar, porque aí chega um evento coronariano, um infarto, uma angina, e aí é obrigado a mudar. E aí sofre bastante, porque é muito difícil aos 40, 50 anos de idade você fazer mudanças alimentares, e isso é o objetivo, gente. Por que você não tem que ter pudor algum de ser mais radical, entre aspas, com a alimentação do seu filho, e não precisar introduzir suco tão cedo, deixar esse suco para depois dos 2 anos de idade você eventualmente oferecer. Eu continuo eventualmente. Meu filho não toma suco de maneira regular, é um evento social, é saindo e olhe lá, às vezes não dá nem toda semana, né? É muito pontual. Até com a própria mãe eu tive dificuldade de conversar isso, que achou um pouco de radicalismo. Às vezes eu não peço, mas meu filho não come com líquidos. Até hoje, né, já está passando dos 4 anos de idade, até hoje suco para ele é uma coisa que gosta, aliás, como toda criança ama suco, né? Mas a gente tem todo o cuidado de não desenvolver esse hábito, não estimular esse hábito, tá bom? Então essa é a ideia, gente. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação.